Os irmãos se lembram que acho que há 3 domingos atrás, eu ministrei aqui, nesse mesmo texto, marcas essenciais de uma igreja na oração do Pai Nosso. Não sei se vocês lembram, quem estava aqui. Acho que foi até o primeiro dia que o Flávio veio aqui, né? Hoje ele não está aqui. Mas nós falamos do versículo... Nós falamos o versículo 5. Nós lemos o versículo 5 e falamos do 5 até ao 10. Porque primeiro a gente falou que Jesus estava falando que como não se deve orar. Lembra disso? E depois, vocês não devem orar assim e assim. Como que se deve orar então? Aí a gente falou o versículo 9 e 10. Tá bom? Hoje a gente vai para a segunda parte, que é o versículo 11, 12 e 13. Tá bom? Então coloquei a parte 2 por causa disso. Marcas essenciais de uma igreja na oração do Pai Nosso. Então vamos ler aí a oração toda. Ou antes do ensino da oração, que é o versículo 5 mesmo, até o verso 13, só para a gente ficar contextualizado, tá bom? Se você puder ficar de pé em reverência à palavra de Deus, faça isso. Estou com a edição revista e corrigida, que diz assim... Está ali também, ó. Ele colocou ali. Aí, se você conseguir ler daí, glória a Deus pela sua vista. E quando orares, não sejas como os, quem? Hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. A tradução está diferente? A tradução é diferente, mas não tem problema. Verso 7 agora. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, vamos todo mundo junto? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então está aí, repetindo, alguns dias nós meditamos na primeira parte dessa oração. Oração essa que Jesus ensinou aos discípulos. Só para lembrar o que eu falei da outra vez, os discípulos tinham pedido a Jesus que ensinasse eles a orarem. Está escrito isso em Lucas. Mateus não registrou esse pedido, mas Lucas registrou. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Aí Jesus falou: quando vocês for orar, ora sim. Entendeu? A gente falou isso já. E vocês devem se lembrar que falamos também que Jesus começou explicando, vou repetir, como não se deve orar. Como não se deve orar? Para parecer. Foi o versículo 5. Vã repetição, versículo 7. A gente explicou isso também. Não vamos explicar de novo. E depois nós falamos a razão desta oração,
e alguns detalhes sobre o nome Pai. Lembra? Porque ninguém chamava Deus de Pai. Jesus era o único filho legítimo de Deus. No Antigo Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Deus era o Pai da nação de Israel, mas não o Pai da pessoa. Era uma presunção, nem passava isso na cabeça de não israelita, chamar Deus de Pai. Era considerado uma presunção. Jesus foi intimado no tribunal sob essa acusação também, de ter chamado Deus de Pai. Isso era uma coisa inaceitável. Mas aí quando ele ensina os discípulos talvez, vamos conjecturando aqui, ficaram assim um pouco espantados, surpresos, mas para o bem, porque eles poderiam ter intimidade, como Jesus tinha, porque eles passaram a ser também filhos de Deus. Só que com o tempo que eles foram entendendo isso. O objetivo de hoje, então, é dar prosseguimento no restante da oração, chamando a atenção ao que nos propomos no título. Qual é o título? Marcas essenciais de uma igreja na oração do Pai Nosso. Repetindo, marcas essenciais de uma igreja na oração do Pai Nosso. Muito bem. Como podemos identificar as marcas da igreja verdadeira nessa oração, ou nessa segunda parte da oração? Primeira coisa que eu quero falar com os irmãos, tudo procede de Deus. Antes da gente ir nos pontos, irmãos, a palavra de Deus, ela é viva mesmo. É viva mesmo. E quando Deus vai falando e você vai gostando do negócio, eu fui dormir, pastor, na sexta-feira, era 3 da manhã que eu fui deitar. Esse negócio foi ficando bom, vou ficando aqui. Vou ficando aqui. Recebi uma ligação, a minha proposta era de manhã, durante o dia, mas eu recebi uma ligação pela manhã e demorou um pouco, resolvi outras coisas. Também à tarde, eu falei, vai ser à noite mesmo. Aí foi muito bom, irmãos. Tá sozinho, todo mundo dormindo, aí ninguém para atrapalhar. E nós ali deleitando na palavra de Deus. Então, talvez alguém, como eu disse, a primeira parte, tudo procede de Deus. Talvez alguém pense que não faz muito sentido falar sobre marcas da igreja numa oração, porque pressupõe que qualquer oração dirigida a Deus deve ser feita pela igreja de Deus. Pressupõe, não é mentira, é isso mesmo. Mas não é assim necessariamente. No sermão anterior do assunto eu falei que era comum, como é que nós começamos falando? Era comum antigamente essa oração ser ensinada às crianças em casa. Sim ou não? Era. As crianças sabiam, você sabe essa oração de cor. Estou falando uns mais velhos. Hoje o ensino desta oração está ficando escasso. Praticamente não se encontra mais. Pais não estão mais interessados em ensinar valores espirituais aos seus filhos. Falando de um modo geral, eles estão sendo ensinados, quando são ensinados, valores humanos. O problema é que valores humanos, por melhores que sejam, não são eternos. Parece então que esta oração e outras estão ficando restritas a quem? Aos que realmente temem a Deus e desejam tê-lo em sua vida e no seu lar. Não precisava ser crente para ensinar essa oração, não era? Todo mundo aí no mundo, lá fora no mundo, sabia essa oração e ensinava os seus filhos. E hoje? Continuando nesse ritmo que está, as orações no futuro só serão feitas mesmo
pelos filhos de Deus, os eleitos. Do jeito que vai, só os eleitos que continuarão orando. Quem não foi eleito vai deixar de orar mesmo. Quem é eleito aqui? Senhor? Continuando então, nós tínhamos meditado nos versos 9 e 10, que são diretamente atribuídos a Deus, relativos a Deus. Né? Jesus abriu o leque da intimidade espiritual ao ensinar seus discípulos a se dirigir a Ele como Pai. Falamos isso. Falamos também da importância de santificar o seu nome, o nome de Deus, sendo nós santos. A parte da igreja de santificar o nome de Deus é ela ser santa também. A oração, Jesus diz, santificado seja o teu nome. Mas se é para a gente orar assim, a parte que nos cabe de santificar o nome de Deus é procurar ser santo também. Sede santo como eu sou santo. Está lá no Antigo Testamento, mas o apóstolo Pedro repete isso lá no Novo Testamento. E por fim, a compreensão que eu achei especial, na outra vez, sobre a vinda do reino de Deus. Para mim, essa parte foi tremenda, né? Usar essa expressão, porque, irmãos, eu me deleitei em vislumbrar que a vinda do reino de Deus trará completude e plena satisfação aos que habitarão neste reino, ao mesmo tempo em que os diversos reveses e aflições que conhecemos serão completamente e definitivamente banidos da nossa existência. Aleluia. Você sente cansaço hoje? Você não vai sentir quando primeiro segundo que você entrar no reino de Deus. Você sente uma dor hoje? Quando você entrar no primeiro segundo no reino de Deus, nunca mais você vai sentir dor. Glorifica a Deus mesmo. Você sente que os dias, seus dias, os cabelos já não eram todos, negros como antes, alguns estão ficando brancos. Sua visão que antes você olhava, 20 por 20, tinha um olho de Tandera. E agora você precisa usar vários óculos. Quando isso acontecer, entrar no reino de Deus, no primeiro segundo, você vai ver plenamente. Aleluia. Então, no dia da manifestação do Senhor nas nuvens dos céus, vai ser a implantação do seu reino, e todo mal, todo pecado, toda lástima, toda aflição, pensamentos, sentimentos, emoções que nos envolvem, irmãos, serão banidos, e nós estaremos felizes e plenos, eternamente na presença do Senhor. Glória a Deus. Agora, irmãos, a oração entra na parte que diz respeito às coisas que o Pai faz pelos seus filhos, que é os versos 11 ao 13. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. É importante fazer essa colocação também, porque não podemos nos esquecer que se Deus não prover o sustento, olha, o pão nosso cada dia nos dá. Se Deus não prover o sustento, todos perecem. Todos, sem exceção. Tanto homens quanto animais. Todo ser vivo, qualquer ser vivo. Eu queria que você abrisse dois versículos nos Salmos, para me ajudar aí. Tem que ler alto em bom som. Salmo 104, verso 27. E o Salmo 136, verso 25. Corrida bíblica, quem achou pode ler o primeiro. Todos esperam de ti, que lhes dês seu sustento em tempo oportuno. Amém? Você prestou atenção? Está falando de Deus. Todos esperam de ti, que dês o sustento
Em quê? A seu tempo. Se for o caso de comida, o irmão falou aqui do café da manhã, do almoço, do jantar, do café da tarde. Tem gente que come uma vez por dia só, né? Começa de manhã, termina de noite, na hora de dormir. Não importa. É o tempo que Deus está te dando e te sustentando. Salmo 136, 25. Aquele que dá comida a toda a carne, pois a sua misericórdia dura para sempre. Olha aí, quem dá comida a toda a carne? O Senhor. Porque Ele é o único que a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. E o que mais? Se o Senhor não disponibilizar, esse é o verso 11. Agora o 12. Estou fazendo primeiro uma rápida aqui, né? Revisão para a gente entrar depois especificamente. Se o Senhor não disponibilizar o perdão dos pecados do seu povo, esse povo perecerá eternamente no inferno, pois é para lá que irão todos os que não foram e não são alcançados pelo perdão divino. Se Deus não perdoar uma pessoa, todos os que estão lá é porque não foram perdoados. Se fossem perdoados, não estariam lá. É óbvio, né? Se Deus não perdoasse ninguém, todos estariam no inferno. Então a oração faz parte da oração, pedir ao Senhor, confessar, arrepender, né? Na ordem inversa aí. Primeiro arrepender-se dos seus pecados, confessar os seus pecados e pedir o perdão por causa dos seus pecados. E o mesmo em relação às tentações, que é o verso 13. E não nos induzas ou não nos deixes cair nas tentações. Irmãos, o Senhor é o Senhor quem nos livra de cair na tentação ou permanecer caído quando ela vem, porque, só um detalhe, a gente ora, né? Não nos deixe cair, mas às vezes a gente cai, às vezes ele deixa. Mas você tem que orar, continuar orando. Ou você orou e você nunca caiu, nunca mais caiu. Acho que é eu que sou mais pecador de todos aqui, meu Deus. Eu não duvido disso, né? Mas, se você for uma pessoa normal, um crente normal, sabe o que eu estou falando, é verdade. Se Ele não nos sustentar espiritualmente, permaneceremos sendo fantoche e capacho de Satanás. O Senhor que nos sustenta. Vamos fazer uma leitura do Provérbios 24, 16. Só para a gente ver o que está escrito aí. 24, 16. Porque ainda que o justo caia 7 vezes, ele sempre terá força para começar novamente a vida. Mas os perversos serão arrastados pela calamidade. Essa é a versão da Viva, Bíblia Viva. Vamos uma outra versão, por favor? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aí, amém? 7 vezes cairá o justo. Irmão, o 7 é um número de completude na Bíblia, né? Tem esse simbolismo. Então, tantas vezes cair o justo, ele se levantará, porque é o Senhor que levanta ele. Amém. Já do ímpio, não. O ímpio não. O ímpio parou aí, o ímpio tropeça no mal e parou aí. O versículo. Mas o crente não fica prostrado, porque Deus levanta ele. Aleluia. Então a primeira parte, né, da oração aqui, que foi da outra vez, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala do que Deus faz por si mesmo. Porque tudo isso aqui a gente ora, mas é Deus quem faz. Santificado seja o teu nome. É Deus que santifica, o nome dele já é santo, mesmo que a gente foi chamado para a santificação, mas o nome dele já é santo. Venha o teu reino, é ele que vai, não é o homem. O homem não vai até Deus, Deus que vai até o homem.
seja feita a tua vontade, é Ele que vai fazer a vontade dEle. Agora a outra parte, o pão nosso cada dia, é Ele quem nos dá, perdoa nossas dívidas, é Ele quem perdoa, não nos induz à tentação e livra-nos do mal, é Ele que faz isso, tudo é Ele. Aleluia. Tudo é Ele. O que Ele faz por Ele mesmo na primeira parte, e a segunda, o que Ele faz por nós. Que grandioso Deus! Aleluia! Aleluia. Vamos lá então para o verso 11, especificamente, o sustento. Diga, o sustento. Então essa segunda parte começa tratando do sustento. Vamos repetir o versículo 11? O pão nosso. Amém? Glória a Deus. O cristão verdadeiro deve chegar ao ponto de reconhecer que é o Senhor quem supre diariamente todas as suas necessidades. E ele tem que ser grato por isso. Eu estou falando do cristão verdadeiro. Amém. Eu já disse aos irmãos aqui em outras ocasiões que deveríamos nos sentir envergonhados, porque o próprio Senhor Jesus aparece nos evangelhos. Todas as vezes que aparece nos evangelhos em relação à comida, ele dá graças pelo pão. E nem sempre a gente faz isso. Né? Mas aqui, devemos ampliar o sentido do sustento, pois não deve ser restringido apenas àquilo que se come, mas também às vestes, o calçado, o teto, a coberta, etc. Tudo isso faz parte do sustento. Nós estamos ampliando aqui. Ou seja, tudo que for fruto do trabalho pode proporcionar, tudo que o fruto do trabalho pode proporcionar, pode ser incluído aqui no pão diário. Porque uma pessoa que vive na rua, ela come, mas ela vive na rua. E eu quero que os irmãos entendam uma coisa: nas devidas proporções de viver em uma sociedade política e economicamente normal, o cristão verdadeiro não deve ser morador de rua. Estou falando na proporção de uma vida normal, política e econômica. Tá? Eu não estou falando de uma perseguição generalizada da igreja, em que os crentes são obrigados a sair de casa e viver, né, em outros lugares, ou nos matos, como acontece ainda em alguns países, né? Na China isso acontece. Vive nos matos, pelo menos por um tempo. Isso não é uma situação normal. Mas estou falando de uma situação normal de um país política e economicamente, né? Um país normal. O cristão verdadeiro não deve ser morador de rua. Ele pode estar até desviado lá. Se ele for eleito, ele vai, né, voltar aos pés do Senhor, mas ele não pode permanecer na rua. Ele deve ter tudo o que é suficiente para a sua subsistência, mesmo que more em apenas um cômodo. Porque o salvo e resgatado por Cristo Jesus pode confiar no amor dele e na justiça de que ele suprirá todas as suas necessidades. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Glória a Deus. Ampliando ainda mais, vamos ampliar um pouco mais. Nossas necessidades sempre são supridas por causa do seu grande amor e cuidado que ele tem com o seu povo. Sempre. Ele pode usar o que ele quiser para a sua subsistência. Quando você trabalha, é ele que dispõe tudo, irmão. Se você está trabalhando, é ele que dispõe tudo. A sua ida e sua vinda ao trabalho, a sua entrada e a sua saída nos lugares onde você precisa ir. A empresa em si, onde você trabalha. Inclusive, ore para o seu patrão, ore pela empresa que você trabalha. Quando você está desempregado, e aí você tem mais tempo para trabalhar na obra dele, para ele, né? Ainda assim, ele proporciona recursos e provisão para o teu sustento quando você está desempregado, por causa do amor dele para contigo. E lembra ainda que no dia
Desculpa. Lembra lá no deserto? Deus não determinou um dia de descanso? O povo não trabalhava no dia de descanso, mas eles tinham o quê? Uma porção dupla do maná. Amém? Eles não precisavam nem sair, irmão, para pegar o pão do sábado. Porque eles pegavam na sexta, o pão da sexta e do sábado. Aleluia. Glória a Deus. O dia do Senhor tem a ver com sustento também, irmão. Por isso quem fala o dia do Senhor é o dia do Senhor. De manhã tem escola bíblica nessa igreja. De noite tem culto, o dia do Senhor. Viu? Porque mesmo que você não trabalhe nesse dia, o pão vai estar lá. Aí você pode e deve sair de sua casa para o culto de adoração, com gratidão no seu coração. Claro, não estou falando do empregado que precisa trabalhar o domingo lá, né? Que a empresa exige, eu não estou dizendo isso. Era isso que acontecia no dia do descanso, desde o deserto, ou desde antes da lei. Era proibido ficar em casa no momento do culto, pois deve-se reconhecer de quem procede a tua provisão. Aleluia. Ele proporciona, o Senhor proporciona a todo ser vivente, não precisa nem ser crente, muita gente está aí fora, até na rua, está vivo, está comendo de alguma forma. Ele proporciona a todo ser vivente, mas para os seus filhos, para os seus eleitos, ele proporciona de forma especial. Por isso você deve desaprender a reclamar e aprender a adorar. Pois o seu sustento tem a bênção do Senhor. O povo do mundo tem um salário. O povo de Deus tem a bênção do Senhor no salário. Aleluia? Está entendendo? E o que mais? Essa parte da oração aponta que você e eu não temos apenas o sustento diário, mas temos também o sustento eterno. Aleluia. Lembra do banquete que Jesus falou, que irá comer com o seu povo no reino de Deus? Lá em Mateus 26, 29, ali quando ele estava comendo a Páscoa, ceando a Páscoa, implementou a ceia do Senhor. E ele disse isso, eu queria que lesse aí, por favor. Mateus 26, 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco no reino de meu Pai. Olha uma promessa aí. Foi a última Páscoa que Jesus comeu aqui na terra. Implantou, fez a implementação da ceia. E diz que vou esperar agora por vocês. Aleluia. Então toda vez que você come desse pão, beba esse cálice, você lembra do Senhor. Lembra das suas palavras. E lembra disso, que haverá um banquete está sendo preparado para os salvos na glória celestial. Ele quer, ele que falou isso, está no íntimo de Jesus esse desejo, irmãos, de sentar-se à mesa com você e comigo. Está no coração dele, a alma dele está. Ele diz: ó Pai, está chegando a hora, eu vou me assentar e vou comer com o meu povo. Aleluia, glória a Deus. Pois é, meus irmãos, no sustento diário da vida se vislumbra a vida eterna, o banquete das bodas do Cordeiro. Quem estará lá? Quem estará lá? Aleluia, quem estará lá? Glória a Deus. Ao participarmos da ceia do Senhor, estamos antecipando o que será realidade na ceia futura celestial. Aqui ela é somente um símbolo, lá ela vai deixar de ser símbolo e será real. Aleluia. Amém. Vamos para o verso 12. O verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Alguns falaram ofensas, não tem problema falar não, mas eu vou explicar essas duas palavras.
É porque na versão, em algumas versões aparece ofensa, perdoa as nossas ofensas. Eu já disse aos irmãos também em outras ocasiões aqui, que antes, né, eu me pegava num dilema quando eu ia para a oração. Me ajoelhava para orar, e na minha mente, como sempre, me sinto indigno de comparecer e me apresentar diante de Deus. Eu sempre imaginei, uma coisa minha, né, por mim mesmo, que o ideal seria começar a oração pedindo perdão pelos meus pecados. Começar assim, porque como é que eu vou me apresentar diante de um Deus santo, eu cheio de defeito, cheio de falha? Então eu tenho que chegar mais ou menos, né, com a guarda baixa. Né? E era assim que eu agia, quase sempre era assim que eu agia. Só que ao mesmo tempo aprendendo e ensinando aos irmãos também, que a coisa mais importante para Deus não é nem você nem eu. Aí eu fui aprendendo que não é isso. A gente não deve começar a oração assim. Qual é a coisa mais importante para Deus? A glória dele. A glória de Deus é a coisa mais importante para ele. Então eu fui aprendendo isso e redirecionando a ordem da minha oração. E Deus tem uma certa preocupação que todo ser vivente entenda isso de uma vez por todas. A glória divina é o que mais importa para Deus. Amém. E aí eu ficava nos meus dilemas, né, porque eu ficava pensando isso. Como que eu vou chegar na presença de Deus com alguma pendência? Com algum pecado não confessado? Eu já começo a falar de outras coisas, até que um dia me bateu um insight, né, como diz a psicologia, né, o estudante de psicologia, um insight, e aí nessa oração, veio essa oração na minha mente. Jesus estava ensinando os seus discípulos como orar, mas ele não começou falando, como vocês orar, começa confessando o pecado, começa pedindo perdão do pecado. Por que Jesus não fez isso? Porque Jesus sabe que a coisa mais importante para Deus é a glória dele. Aleluia. A coisa mais importante que você e eu é a glória e o nome dele. Amém. Por isso começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo é ele, irmão, tudo é para ele, tudo é por ele. Todas as coisas são dele. Aleluia. Glória a Deus. O arrependimento de pecados, a confissão dos pecados, a súplica pelo perdão são importantes e devem fazer parte das orações, mas não são maiores em valor e importância do que a glória do nosso Deus. Aleluia. Por isso, irmãos, por isso, igreja, dê ao Senhor glória, toda glória, toda honra, todo louvor enquanto você existir. E os salmos também nos ensinam isso. Vamos ler 3 salmos aqui, 3 versículos, rapidinho. Salmo 63, 4. Outro, Salmo 104, 33. E outro, Salmo 146, 2. Olha aí. Salmo 63, 4 diz como? Glória a Deus. Vou participar? É. Assim cumpre-me bendizer enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Aleluia. Enquanto eu viver. Primeira parte aí desse versículo. Bendirei ao Senhor enquanto eu viver. Não importa. Você tem 1 ano, você tem 10 anos, você vive até 50, até 100. Uns passam de 100. Bendiga ao Senhor enquanto você viver. Salmo 104, 33. Aleluia. Enquanto viver.
enquanto você estiver vivo. Porque outros versículos do Salmo dizem, na morte ninguém faz isso. Na sepultura ninguém te louva. Então, irmão, enquanto você está vivo, faça isso. Amém. Nunca deixe de louvá-lo. Nunca deixe de bendizê-lo e exaltá-lo. E último, Salmo 146, 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Aleluia! Você vai fazer isso? Amém. Aleluia! Vamos fazer isso. Glória a Deus. Irmãos, está vendo? A glória de Deus tem que estar em primeiríssimo lugar. Mas aí o texto original usa a palavra dívidas. Eu falei que ia falar sobre isso. Perdoa-nos as nossas dívidas. O texto original usa a palavra dívidas. A palavra dívida é importante porque ela abrange qualquer caso. Mas além disso, esta parte da oração estabelece entre nós e Deus uma relação de credor e devedor. Deus é o credor. Nós somos os devedores. Quem deve tem de pagar. Quem não paga ofende o direito, não é? Quem não paga ofende o direito do outro, porque você deve. O apóstolo Paulo diz que uma coisa que a gente não tem como pagar, mas que a gente sempre vai ser devedor é o quê? O amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que deveis amar uns aos outros. Está vendo? Então, irmão, se você não está sentindo amado por mim aí, eu te peço perdão e chega aqui que eu vou te falar que eu te amo. Eu não quero ir com essa dívida lá para o céu. Como vivemos num mundo bagunçado, estamos nos acostumando a não nos importar com o direito, né? Chegamos num tempo em que não devemos esperar muito de outra pessoa, das outras pessoas, senão a gente fica frustrado, né? A pessoa fica decepcionando. Não, eu achei que fulano ia me acudir, me suprir, me dar o bom dia. Estou chateado. Não deu a paz do Senhor para mim. Eu me lembro de ter ouvido, e falei que um dia um pastor, eu achei interessante, ele estava pregando, ele diz, irmão, que só fica chateado, sai da igreja, abre outra igreja, né? Você é um obreiro, né? O pastor não falou comigo, o pastor me xingou. Irmão, quando Pedro chamou o Senhor à parte e falou assim, Senhor, o Senhor vai fazer isso? Eles vão te matar lá? Jesus chamou Pedro de quê? Para trás de mim, Satanás. Pedro não foi abrir uma igreja para ele. Né? Você está vendo? Jesus sabia o que ele estava fazendo. Então, às vezes, a gente espera demais. Demais, além do que devemos. Nós que frustramos a nós mesmos. Nós que somos culpados, porque nós criamos expectativas nos outros. Você tem que criar expectativa. Claro, ninguém vive sem expectativa. Mas você tem que ter um limite, né? E aí nós estamos falando que as pessoas hoje não estão se importando com isso, estão violando os direitos, estão fazendo uma bagunça aí no mundo, há violação do direito o tempo todo por muitas pessoas. Perdendo a sensibilidade desse conceito, corremos também o risco de não nos importar nem com esta oração e nem com esta parte da oração ao nos chegar a Deus. Ademais, olha o que eu estou falando, irmãos, sobre o perdão mesmo dos pecados, porque já temos igrejas evitando falar sobre essa dívida. Não se fala em pecado aqui mais. As pessoas estão sobrecarregadas com seus problemas. Chegar aqui vai ouvir sobre o pecado. É isso que eles estão falando aí. É isso que eles estão pregando aí.
de modo que as pessoas estão se aderindo à igreja sem nem mesmo se arrepender dos seus pecados. E ela também se sente ofendida se alguém toca no assunto. Mas pastor John MacArthur, ele tem uma frase, né, conhecida, né? Ele fala assim: se a verdade ofende, irmão, então deixe que ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus com seus pecados, né? Deixe que se ofendam por um momento. Será que é por isso que as pessoas estão diminuindo suas orações? E outras chegaram a um ponto de pararem de orar completamente? Porque tem que ir lá e pedir perdão dos seus pecados, e é uma vergonha. E devemos sim ficar envergonhados quando nos aproximamos de Deus para pedir o perdão dos pecados, porque nós confessamos os nossos pecados, e você sabe que alguns pecados dá para a gente até confessar uns com os outros, mas tem uns que não dá. Mas Deus sabe, Deus está vendo, e quando você chega para Ele, Ele já sabe de tudo. Então não adianta, né? Não tem como esconder dele. Então é melhor você se abrir e falar: Senhor, esse sou eu, tem misericórdia de mim. Então, meus queridos, nós sempre estaremos diante de Deus como devedor, porque não conseguimos realizar e oferecer tudo o que compete a Ele. Assim, mesmo que essa parte não seja a primeira da oração, como eu disse, né, para começar a oração assim, uma oração não pode deixar de ter essa parte. Pedido do perdão, a confissão deve fazer parte da igreja, da oração da igreja. Aleluia? O restante desse versículo, que é como nós perdoamos aos nossos devedores, se torna um problema para alguns de nós, no nosso meio. Mas eu não vou me alongar nisso, hoje não, pelo menos hoje não vou falar isso, sobre essa parte. Eu só vou dizer que a disponibilidade do perdão, a ida e a vinda do perdão, a mutualidade do perdão é característica daquele que irá herdar o reino dos céus. Acho que todo mundo entendeu. Vamos para frente. Vamos para o verso 13. E não nos induzas a tentação. Fala essa palavra aí. Vocês estão querendo falar, não? Fala aí. Tentação. Olha que tentação. Eu estou tentando a vocês falar a tentação. Enquanto o perdão do pecado se refere ao passado, de coisas que já foram feitas, essa parte agora tem a ver com o futuro. Não nos deixes cair em tentação. Eu li aqui, corrigido, estava olhando em casa a revista atualizada, e diz isso: não nos deixes cair em tentação. É algo que não se sabe quando, nem quantas vezes e nem como, mas a tentação e a prova sempre chegam. Tentação e provas sempre vêm. Sempre vem. E é aqui, eu falo até baixinho, é aqui que todo mundo padece. A tentação é condição de todo homem, todo ser humano, mas do crente em particular é algo extremamente penoso. O servo de Deus, né, inclui a serva de Deus, é alvo favorito das tentações. E o diabo, em particular, adora tentar o crente. E eu quero que você saiba de uma coisa: Deus permite que Ele nos tente. Não todas as vezes que Ele quer, né? Mas, e nem sempre do jeito que Satanás quer, mas acontece de Deus permitir. Por isso, mesmo que a gente faça essa oração, como eu disse no começo, ainda assim, às vezes, a gente cai. Nem sempre Deus nos livra.
né? E antes que você pense que ele é o culpado de você cair, Deus é o culpado, vou lá logo tirando seu cavalinho da chuva. Deus não é o culpado. O culpado é você. E eu, né? Tiago, capítulo 1, queria que você lesse também, verso 13 e o verso 14. Lê aí, por favor. Tiago 1, 13 e 14. Estão atentos aí? Estão entendendo? Concupiscência, né? Uma palavra original, eu falei esses dias, né? Aqui, concupiscência, no grego é desejo intenso, que chega a arder. Tem gente que fala, não, enquanto eu não fizer isso, eu não vou sossegar. Isso é a concupiscência. Então você está vendo aí que Deus não tenta ninguém? Acabou de ler? Por Deus ser santo em sua natureza, não há nada e nenhum pecado que lhe interesse. Já nós temos uma queda natural pelo pecado. É condição do ser humano. Ainda bem que recebemos a Jesus. Aí nós temos uma outra natureza também, mas a antiga não morre não. Você tem que ficar, vigiando ela. Pois é, irmãos, olhe bem o que o Senhor está ensinando nesta oração. Olhe bem, porque às vezes a gente confunde. O Senhor não está ensinando assim, nunca deixa que eu seja tentado. É isso que está escrito aí? Não. Ele está dizendo, não deixe cair. Ele não está falando que não vai acontecer a tentação. Ele está dizendo, não deixe que eu ceda à tentação. Não deixe que eu caia. Porque ser tentado é uma coisa, outra bem diferente é cair na tentação. Não tem como o cristão viver nesse mundo sem ser tentado, irmão. Essa palavra, tentação, inclui um sem número de espécies, de natureza, de coisas, de provas, de aflições, alegria e dor, tristezas e adversidade, decepções, fome, miséria, perseguição e outras aflições mais, trazem em si grandes perigos. Quantos não conseguiram resistir? Uma dessas coisas que eu falei, ou outras que eu não falei. Quantos foram prostrados sob o peso dessas ou outras aflições? Não é fácil, irmãos. Eu sei disso, cada um de nós sabemos disso. O apóstolo Paulo sabia disso também, sofria com isso também. E quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, deixou isso bem claro. Vamos ler lá no capítulo 8 aos Romanos, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Você está vendo aí? Quem nos separará do amor de Deus? É isso? Não deveria ser, mas acontece. Dessa prova, dessa tentação, porque a palavra tentação no grego, peirasmos, tanto tentação e prova é a mesma palavra. Não deveria separar, mas separa do amor de Deus. Está vendo? Então, irmãos, essas aflições eu sei quando você entristece. E o que é que você pensa? Porque eu também sou ser humano e eu penso também. Eu sei quando você está em aflição, em angústia, ou passando alguma prova qualquer, eu sei. Eu sei que há pessoas que sofrem com essas coisas que eu falei, ou sofrem outra coisa. Talvez você esteja sofrendo hoje, no momento, esses dias. Talvez não dê nem para falar com ninguém sobre esse sofrimento. E é característico do fiel em suas andanças cristãs se encontrar em variadas situações constrangedoras, tentadoras e aflitivas. É penoso, irmão.
Continuando a leitura aí, só que o verso 36, o que diz? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Olha aí, é uma coisa, mais ou menos é uma coisa que nós devemos esperar. Misericórdia, né? Mas é realidade, irmãos, está aí escrito desde sempre. Mas também precisamos saber que resistir às provas em obediência, levar-nos-á mais rápido ao aperfeiçoamento espiritual. Termina de ler 37 até o 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores Aleluia! daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Essas coisas acontecem sim, irmãos. Acontecem tristezas de diversos tipos, aflições de diversas naturezas, coisas que você não esperava, coisas que até foram provocadas por você mesmo. Outras vieram de fora, mas não importa, nada disso tem o poder em si, uma coisa intrínseca de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu digo para você, fica firme, continua perseverando, continua avançando, você tem um alvo, não chegamos lá ainda, mas vamos chegar com a graça de Deus. Aleluia! Sabe quem mais sabe disso? O maligno sabe disso. Por isso diz aqui, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. A King James coloca, livra-nos do maligno. O M maiúsculo quer dizer a personificação do mal, o Satanás mesmo. Ele sabe disso. Livra-nos do maligno. O maligno é ele, e ele é o maior exemplo de queda. Quer ver alguém que caiu, ali está um exemplo de queda. É ele. Ele caiu para nunca mais se erguer. E vive em função de provocar quedas nos outros. Percebe? Como que precisamos ser livres de todo tipo de mal quando fazemos essa oração? Da tentação em si, de cair na tentação, do maligno, que se alegra em ver nossa queda, tá? Da culpa que vem depois da queda, enfim, todos os desdobramentos de uma tentação e de uma prova. Então, esse pedido específico na oração é um pedido essencial. Não nos deixes cair, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Aleluia. Então o diabo sabe, mas eu vou dizer para vocês, Deus também sabe. Não só o tentador sabe, mas Deus também sabe que vencer as provas e tentações impulsiona o aperfeiçoamento espiritual do crente. Aleluia. Na verdade, ele não só sabe, ele dispõe as provas e tentações exatamente com essa finalidade, irmãos. Irmãos, pasmem, né? Alguns talvez. Mas vou dizer, não fiquem pasmos, melhor dizendo. Não fiquem pasmos que o Senhor também coloca provas e tentações. Vamos ler 2 versículos, Salmo 11, 5 e Provérbios 17, 3. Aleluia. Salmo 11, 5. Olha só esse versículo. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas o que ama a violência a sua alma. Outra versão aí que o irmão ia ler, qualquer irmão, sabe? O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. O Senhor prova quem mesmo? Que é isso, Senhor? Irmão,
a Bíblia está falando que o Senhor prova o justo. E Provérbios 17:3, vamos para frente. 3. Olha aí. Tem mais versículos, eu só coloquei 2 aqui, mas tem muitos versículos. O Senhor prova, irmãos. O Senhor te prova. O Senhor, quem sabe você está sendo provado é pelo Senhor nesses dias. Quem sabe é pelo Senhor. Nem sempre é uma consequência de algum erro, de algum pecado. Às vezes é uma prova do Senhor. O Senhor prova, o Senhor tem que provar. O Senhor tem que provar o seu povo. É necessário o Senhor provar o seu povo. É preciso, é mistério isso acontecer. E eu vou dizer mais. Um outro texto aí, Gênesis 22, verso 1. Eu até anotei aqui, porque na minha tradução, a Revista Corrigida, diz assim, ó: e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão. Misericórdia, Deus tenta também. Sai dessa, povo meu. E aí? Tentou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, pega o seu filho e sacrifica ele para mim. Tentação. Olha, a gente acabou de ler Tiago falando que Deus não tenta ninguém. O que é isso, gente? Irmãos, entenda uma coisa. O que Tiago está falando sobre o quê? Da queda. Tiago está falando da queda. Deus não tenta ninguém para a queda. É isso que o diabo está querendo dizer, Tiago está querendo dizer. Ele quer dizer assim: quando você cai, não diga que foi Deus. É isso que Tiago está falando. Quando você cair, não fale que foi Deus, porque Deus não tenta ninguém. Quando vem a prova dele, a tentação dele, é para o seu aperfeiçoamento espiritual, para a sua manutenção espiritual. Qualquer tentação vinda dele ou sendo permitida por ele é para o seu crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Irmão, como Abraão terminou essa prova? Me diga. Não diga, é só para você pensar. Todos sabemos como ele terminou essa prova. O Senhor provou, o Senhor tentou, e ele foi, e ele provou que Deus proveu. Aleluia! Deus é o Deus provedor. Não proveu só o carneiro para o lugar de Isaac, proveu a vitória para o seu servo. O carneiro foi o ponto final daquela vitória. Ele já tinha vencido quando obedeceu. Aleluia! Ele foi aperfeiçoado. E depois disso, nós não vemos registrado na Bíblia mais, daí para frente, que Deus o pôs à prova, ou que coisas assim mirabolantes, de provas aconteciam com ele. Antes disso, sempre estava tendo uma coisinha ou outra. Depois dessa, essa foi a prova assim, maior, e ele venceu. Daí para frente, como diz o mineiro, ficou só no suco. Resista, irmão, resistamos, É para você e para mim a palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê graça que resistamos. Aleluias. Mais um exemplo. Deuteronômio é o último exemplo, a gente ir para a conclusão. Deuteronômio capítulo 8. Olha o que Moisés escreve aí falando com o povo de Israel. Verso 2 e 3 apenas. Aleluia, aleluia, para te humilhar, foi Deus que te fez passar fome, para você esperar nele.
para te humilhar. Irmãos, o pão sustenta, mas não garante a vida. Tá bom? Ele sustenta de fato, mas não garante a vida. A vida é um dom de Deus. O que Moisés está dizendo aqui é que Deus, ao disciplinar e corrigir o seu povo, fazendo-o peregrinar pelo deserto, ensinou-lhe essa verdade fundamental. O sustento da vida está no Senhor. Ali eles foram humilhados, porque precisavam ser quebrados, eram arrogantes, eram incrédulos, a fim de aprenderem a depender do Senhor para tudo em suas vidas. Irmãos, Deus tenta e prova sim. Não sejamos orgulhosos, porque Deus vai quebrar você todinho, se você for dele. Se não for, deixa você para lá. Não seja incrédulo, ou seja, aprenda a cada dia a confiar mais no Senhor, porque senão você vai passar por muitos apertos. Olha aí, nós acabamos de ler, Deus fez assim com o seu povo. Irmãos, no início do Deuteronômio, está escrito lá que em 15 dias chegava na terra prometida. O 15 dias virou 40 anos, meu filho. E Moisés está explicando aí, por quê? Incredulidade, arrogância, soberba. Mas é o meu povo, eu preciso de cuidar deles. Eu preciso de ajustar eles. Quem é povo de Deus vai ser ajustado. Efésios 5, 26, né, 26, a partir daí, né, diz lá que a igreja do Senhor está sendo preparada para encontrar com o noivo. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela vai chegar lá linda, irmão. Vai chegar lá ataviada, bonita, sem mancha, sem marca, sem ruga, sem cicatriz. O Espírito Santo está fazendo esse trabalho na igreja. Quem está saindo, né, do meio do povo de Deus é porque não faz parte mesmo, não. Vai embora mesmo. E a coisa vai apertar para nós, porque Deus quer você e eu do jeito. Linda a noiva chegar lá na presença de Deus. Já falei isso aqui, né? Quando vai para o casamento, a própria noiva, né, lá, arruma lá o salão, dispõe, né? As irmãs casaram aí, alguém foi lá, passou, né, o batom, passou naqueles negócios de mulher, assim, tá, a maquiagem, né? Passa maquiagem aqui, passa maquiagem ali, né? E aquela roupa, aí tudo fica lindo. Irmão, Jesus não deixa isso assim na nossa mão, não, senão a gente avacalha tudo. A gente avacalha tudo. Se Jesus deixar a gente se adornar, meu Deus do céu, é o Espírito Santo que nos adorna. É do jeito dele. Aleluia. É do jeito dele. Você viu como algumas noivas estão hoje? Umas noivas estão indo de mini saia, né? Não está mais, um dia desse eu fiquei, a gente não tem que ficar horrorizado, mas você fica surpreso, não está mais buscando um sacerdote para realizar o casamento, tem agora um cerimonialista. Está vendo? Ou seja, está desconsiderando, os casamentos hoje estão desconsiderando o valor sagrado que Deus colocou. Você está vendo? Jesus vai deixar isso acontecer com nós? Não, é Ele que vai cuidar. É Ele que vai adornar. Ele está adornando. Né? Ele que vai passar a maquiagem. Nem nada de mais, nem nada de menos. Tudo moderado. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, Deus está fazendo isso conosco. Aprendamos a ser humildes diante do Senhor. Aprendamos a confiar nele. Deus costuma deixar os eleitos incrédulos no estreito. Já ouviu essa frase, estreito? O pessoal pentecostal que usa essa frase, né? Estreito, né? Os incrédulos, eleitos, Deus deixa no estreito, para ele aprender a confiar no Senhor. O mundo não é eleito, então deixa eles para lá. Deus dá a eles até demais. Não é? Via de regra, né? Não todos, mas via de regra, porque eles confiam mesmo no que eles têm. Mas vamos concluir.
Deu para entender aí? Vocês estão conseguindo enxergar como essa oração não pode ser feita por qualquer um? Já falamos que, por um lado, né, na introdução do sermão, né, passado, por um lado, é ruim o povo ter deixado essa e outras orações de lado, pois eles estão se tornando cada vez mais alienados de Deus, né? Isso me preocupa bastante. Falei sobre isso da outra vez. Eu fico preocupado porque o povo está perdendo o temor de Deus, mesmo que não seja um crente, mas antes tinha temor de Deus. E as orações aprendidas faziam, né, frear alguma coisa. Hoje não mais. O mundo está sem freio, né? Mas por outro lado, somente a igreja verdadeira, a igreja invisível, manterá essa oração perpetuamente, não apenas em seus lábios, mas também na sua vida. Esta oração é uma das que mais marcam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos contados entre os que fazem parte dessa verdadeira igreja e evidenciemos isso, tendo essa oração, marcando a nossa vida aqui nessa terra, irmãos. Que nossa oração seja essa, e nesse caso, cuidemos de vigiar também, né, para a gente não cair. Que Jesus disse lá em Mateus, com seus discípulos, 26, 41 de Mateus, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Amém? Que o Senhor possa continuar falando em cada um dos vossos corações. Que a graça do Senhor continue aperfeiçoando a sua palavra, fazendo-nos, cada um de nós, você e eu, voltar-nos mais e mais para Deus, para o louvor e a glória do nome dEle. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus queridos. Pode louvar ao Senhor. Aleluia.